Shalom, eu sou a Bispa Renata e eu quero compartilhar com você uma palavra nessa tarde que está no livro de Isaías, capítulo 39, que diz o seguinte, diz assim: neste tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas, um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente, mas que agora já estava recuperado. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o artesanal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: o que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia, para me visitar. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada em meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que houve no seu palácio, tudo que houver no seu palácio, e isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Essa palavra, ela traz um grande alerta para a minha vida e para a sua vida, porque o rei Ezequias, ele ficou doente, ele passou naquele processo que a gente sabe, que Isaías, diz assim, vai e leva um recado assim muito, muito difícil, para que ele colocasse a casa em ordem, porque na verdade ele morreria. E aí diz que ele vira, assim para a parede, ele começa a falar ao Senhor e ele pede vida ao Senhor. E antes que o profeta Isaías saísse do palácio, retorna para dizer que Deus havia ouvido a oração dele, e por isso lhe acrescentou 15 dias de vida. E eu acho que isso deixou ele assim tão fortificado, tão alegre em Deus, que ele esqueceu as demais coisas, E uma das coisas é ter prudência. Esse texto, em suma, ele me ensina a ser prudente, a ser vigilante, porque a Bíblia diz que não adianta você orar e você não vigiar, não é verdade? E aí ele ficou feliz porque a Babilônia era um lugar muito assim, era longínquo. Imagina quantos dias, ou meses que eles passaram em cima de um camelo, de um lombo de um camelo, para levar cartas do rei da Babilônia e um presente para ele. O rei Ezequias, ele ficou tão maravilhado, ele ficou tão sensibilizado com aquela atitude, que ele jamais pôde imaginar que seria, na verdade, aquilo era uma visita do inimigo e não uma coisa assim amigável. E nós precisamos entender isso. Ele fica tão eufórico que ele mostra tudo, todos os segredos do seu palácio, como que era o exército de Israel, qual que eram as coisas boas, a quantidade de ouro, as especiarias, o que era o forte daquela terra economicamente, o que eles tinham, como eles estavam preparados para a guerra, qual que eram as fortificações. Em suma, ele mostrou tudo, ele mostrou para aqueles oficiais do rei da Babilônia, porque ele estava tão feliz, tão emocionado por um rei, que manda cartas, lembra-se dele nessa enfermidade. A gente, na verdade, realmente nós ficamos muito sensíveis quando nós passamos pela enfermidade, e assim é de grande valia quando a gente vê pessoas se preocupando, pessoas ligando, pessoas presenteando, pessoas falando mensagens bonitas, mas nós precisamos entender que nem tudo a gente pode falar, e assim, o que eu tive que aprender de uma forma até muito forte é que nós precisamos ter segredo com Deus, Nem tudo a gente pode estar saindo falando, porque na verdade nem tudo as pessoas veem isso e se alegram com a nossa vitória. Pelo contrário, às vezes isso faz assim virar no mundo espiritual uma guerra contra a gente mesmo. E eu lembro que
na minha casa, aqui quando nós nos convertemos, a gente tinha essa alegria, né, de falar o que o Senhor estava fazendo na nossa vida, falar as transformações, e nós contávamos testemunhos, e nós dizíamos para as pessoas que valia a pena servir a Deus, que Deus, como Deus havia transformado a nossa vida, como que Deus assim trouxe à existência o que não existia pra gente em cada momento de dificuldade, ou coisas que a gente levou anos e anos e anos assim sonhando para ter, para possuir, e nós não conseguíamos, e como assim em tempos assim não cabíveis o Senhor trouxe à existência, como a gente estava experimentando, sabe, o cuidado de Deus, a gente estava na verdade entendendo o cuidado do Pai, e a gente contava isso, e a gente compartilhava com as pessoas, para que as pessoas também sentissem isso, e para que as pessoas pudessem conhecer a Jesus Cristo e experimentar o que nós estávamos experimentando, essa grande assim, transformação mesmo de Deus na nossa casa, né? E aí eu lembro que a gente trazia os vizinhos, a gente trazia amigos, a gente trazia todo mundo para dentro de casa, e paralelamente eu tinha um amigo no serviço que ele era evangélico, crente, aquela coisa toda, e ele nem todo mundo entrava na casa dele, sabe? Como ele era assim, a gente tinha aquele, né, a gente ria porque ele era da Deus e amor, então ele tinha aquela coisa muito assim, né, tudo era vaidade, então não podia, a roupa dele era assim, bem o mais comum possível. E um dia, quando eu vi as fotos da casa dele, eu nem imaginei. Eu falei, caramba, meu, sua casa é linda, você tem isso, você tem... E ele falou, Renata, nem tudo a gente pode mostrar. Então, para as pessoas irem na minha casa, eu oro, assim, e a gente, né? Então, enfim, era uma casa, ele morava no Grajaú, era uma casa de Coab, que eles transformaram aquela casa, só que quando eu entrei um dia naquela casa, não parecia casa de Coab, gente, tinha assim, era linda a casa dele, linda, 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 cada canto da casa, assim, era uma decoração, era, sabe, era algo novo, e eles estavam realmente, assim, possuindo a terra, mas em segredo com Deus, e às vezes eu testificava isso com ele, dizia assim, Paulo, não é assim, a gente é crente, a gente tem que falar, a gente tem que mostrar, e na verdade, muitas coisas nós começamos deixarmos de possuir, porque as pessoas começaram a frequentar a nossa casa e a gente falava de Jesus, e as pessoas sabiam quanto que era o valor do telefone, se a gente tinha pago a luz, se a gente tinha pago a água, sabe, a gente, assim, todo mundo sabia o que acontecia dentro da minha casa. E um dia eu lembro que foi a minha primeira viagem de missões, foi para o Rio de Janeiro, e uma missionária que eu conheci chamada Valéria, ela, todo mundo, né, falava como que Deus a usava, como ela era a bênção de Deus, e eu tive a oportunidade de conhecê-la um dia, e ela, conversando comigo, ela disse assim para mim, olha, você sabe que na minha casa, eu não sei porquê, mas Deus está mandando te dizer isso, na minha casa houve uma época que todo mundo entrava, todo mundo saía da minha casa, e um dia eu estava numa grande batalha, e eu fui orar ao Senhor, entrei num processo de consagração com o Senhor, e eu recebi uma ordem de Deus, que era para fechar a minha casa, que era para realmente eu ungir a minha casa, né, e que era para eu orar as pessoas que deviam ou não deviam entrar na minha casa, e depois que eu comecei a fazer aquilo, na verdade, assim, mudou a nossa história, né, meu marido alcançou uma promoção, em suma, tudo aquilo que estava trancado foi aberto, e eu obedeci a Deus, e Deus está mandando dizer isso para você. E aí eu falei assim, meu Deus, e era exatamente que era assim a minha casa. E foi nesse momento que quando eu cheguei em São Paulo, eu contei para minha família, e nós começamos a ungir, nós ungíamos a casa, nós orávamos assim o Salmo 31 em todos os cômodos, né? E nós orávamos diante de Deus, e nós abençoávamos a nossa casa, e nós trancamos o portão de casa. Como foi forte aquele dia que a Valéria disse, olha, eu peço ao Senhor que sempre Ele coloca um anjo na entrada da minha porta, e eu digo mesmo pro anjo, anjo, se não for de Deus, não deixa passar por essa porta. E foi que eu comecei, na verdade, a orar, a consagrar e não abrir mais a minha casa, sabe, para todo mundo, ou para que as pessoas entrassem. Porque, na verdade, é o lugar dos meus tesouros, é o lugar de cumplicidade. Não, existem muitas coisas na minha vida que estão acontecendo que não é para todo mundo ouvir. Parece que às vezes as pessoas gostam de saber que você, por exemplo, está numa lista de possíveis pessoas que vão ficar desempregadas. De repente as pessoas ficam sabendo, sei lá, de dificuldades que você está tendo no seu casamento, com seus filhos, e isso, na verdade, começa a ficar uma luta muito
maior, porque a gente começa a mostrar a nossa vida. Então nós precisamos ter segredo com Deus. E eu tinha, e eu lembro que o meu primeiro carro, eu falava assim até pra minha irmã, se eu pudesse chegar na rua, assim, meu carro voar, entrar dentro da garagem para que ninguém visse, eu gostaria. Porque eu via que muitas pessoas, quando me via no meu carro, ou seja, da minha irmã também, eu sei que as pessoas pensavam, como que elas conseguiram? Olha, elas estão de carro, né? E enfim, as pessoas olham às vezes só para bisbilhotar, sabe? Só para ter inveja mesmo, só para dizer, ai, né? Como que isso pode acontecer com ela e não acontecer comigo? Então o rei Ezequias, ele mostrou tudo, ele mostrou a herança da família. Olha o que o rei Isaías diz, olha, tudo que os seus pais, que a sua família acrescentou até os dias de hoje será levado para a Babilônia. Todos os ouros da casa do Senhor vão ser levados para a Babilônia. O que aconteceu? Nabucodonosor arrebentou tudo aquilo e levou tudo, né? Lá para a Babilônia. Lembra da festa de Beltesazar, né? Que ele está tomando vinho lá naquela orgia e ele pega as coisas do Senhor e aí o anjo escreve na parede. Uma história profunda. Então, nós precisamos entender, a ter segredos com Deus para que aquilo que o Senhor está nos enviando seja bênção, né? E nós tenhamos segredos. Por exemplo, eu vejo às vezes mulheres contando toda a sua intimidade, contando o que o marido gosta, o que o marido não gosta, quanto que o marido ganha, o que o marido faz, né? Aí sempre tem aquela que tá com aquele marido atrasado, pinguço, sei lá, aquele marido que bate, aquele marido, sabe, nada a ver, e ela começa a olhar para aquilo que é seu, e aí você não entende a batalha que você tá entrando. Então, queridos, nós precisamos, na verdade, olhar para o Senhor e ter segredos com Deus, segredos, sabe? A sua casa é o seu lugar do teu tesouro, é o lugar da intimidade. Tem coisas que devem ser compartilhadas, você e a sua família, né? Os vizinhos não precisam saber, os parentes não precisam saber. Existem coisas que requer você trancar, né? Como a viúva, acho interessante isso, porque o profeta diz o quê? Pega os teus filhos, né? Pega os vasos emprestados e tranca a sua casa. Ele não fala assim, ó, chama os vizinhos, pede para os vizinhos ajudar, e não, era ela e os filhos, o milagre era na família, o milagre era em segredo, o milagre, na verdade, às vezes era até para confundir, né, os loucos, os inteligentes, os sábios, sei lá, as pessoas olham e falam, como? E os filhos dela iam ser levados, e como que agora ela pagou toda a dívida? Como que é isso? É segredo com Deus. Então isso veio muito no meu coração. Eu gosto muito dessa história do rei Ezequias, porque eu aprendo muito a ter segredos. Tenha segredos. Nem tudo é para as pessoas saberem da sua vida, né? O que você faz, o que você gosta, quais são os seus desafios, se você tá triste, se você não tá, né? A gente não tem que estar indo lá e contando, na verdade, os momentos difíceis ou as percas, porque as pessoas não entendem, né? Como que as coisas que estão acontecendo na minha vida e na sua vida, mas o Senhor sabe que aquilo que é perca para o homem, nós estamos só retrocedendo um pouquinho, que nem a flecha, assim, ela retrocede para acertar o alvo. Então, às vezes as pessoas veem esse momento que você está retrocedendo, e isso é um ganho para falatório, para pessoas praguejarem, orações contrárias. Então, assim, tenha segredo com Deus, tenha segredo. Não estou dizendo que você não tem que conversar com amigos, eu adoro, existem, assim, amigos específicos, sabe? Tem um amigo, assim, que eu gosto muito de falar sobre teologia, tem um amigo que eu gosto de falar de psicologia, tem um amigo que eu gosto de falar como eu sou, mas tem pessoas que, na verdade, eu fico ali, né, no meu período de reserva, porque nem tudo tem que falar, nem tudo tem que se comentar, e eu acho interessante que normalmente as pessoas, normalmente não, eu acho que quando você conhece uma pessoa que ela é muito reservada, essa pessoa é onde as pessoas mais admiram e mais querem estar perto. Por quê? Porque na verdade eu acho que ela é um poço de surpresa, né? Por quê? Porque é uma pessoa que pensa para falar, é uma pessoa que pensa para agir. E aqui eu vejo assim, a fragilidade no emocional de Ezequias, né? Do rei. Ele tá tão feliz porque foi acrescentado 15 anos a mais, que ele simplesmente, ele nem
ele nem, como se diz, nem dimensiona o que o profeta Isaías diz, porque o profeta Isaías, ele fala até de uma forma assim, né, bem de confronto, quem veio aqui, o que eles falaram, e quando ele diz assim, olha, porque você falou assim, diz o Senhor, até alguns dos seus filhos vão ser levados como eunuco, eu choraria, eu ficaria desesperada, meu Deus, o que eu tenho que falar para Deus? Deus me ajuda, mas ele diz, boa é a palavra do Senhor, por quê? Porque ele sabia que enquanto ele tivesse vida, nada iria acontecer, mas e aí para o povo, e futuramente? Ezequias, que foi um dos maiores reformadores, diz assim que a festa de Páscoa que ele instituiu foi muito mais bonita do que, e superior do que a de Moisés, né, do que o rei Adonias, que eu amo demais o rei Adonias, mas diz assim que essa festa de Páscoa de Ezequias foi a coisa mais linda do mundo, né, as pessoas viajavam, em suma, foi uma restauração, foi algo novo, assim, a bênção de Deus veio sobre Israel por causa desse rei, e Deus o abençoou por causa do coração do rei Ezequias, mas assim, por um momento, por um estalo de muito emocional e menos racional, ele colocou tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele possuía, que o Senhor abençoou a vida dele em risco. E isso fica um alerta para a minha vida e para a sua vida. Então vamos tomar cuidado quando a gente abrir a boca. Ninguém precisa saber o quanto que você recebe, quanto teu marido recebe, qual que é a renda da família. Ninguém precisa saber se a casa é própria ou se não é. Ninguém precisa saber como tu pagou seu carro, né? É inexplicável a vida do crente, a verdade é essa. Então continue andando no inexplicável de Deus e em silêncio, com sabedoria. Ser prudente como uma serpente, não é assim? Que diz a palavra do Senhor, e a gente precisa pedir ao Espírito Santo, me dê prudência, me ajuda, me ensina, porque eu preciso conquistar tudo em nome do Senhor, né? E não para a gente falar, para nós mostrarmos, né, para as pessoas o que nós possuímos. Não, isso daí é ego, né? Ou no caso meu e da minha família, que nós dizíamos porque, gente, a gente veio do espiritismo, assim, a gente não conseguia nada, nossa casa era bem feia, bem quebrada, era terrível, né? Alguns meses, assim, era difícil, a gente comia couve que minha mãe plantava no quintal. E aí quando o Senhor começou, sabe, não só restaurar a nossa vida, mas quando o Senhor começou a restaurar a nossa casa, para vocês terem uma ideia, assim, para fechar, quando eu aceitei Jesus, eu trabalhava numa metalúrgica, acho que era o primeiro mês, e veio um salário, veio um aumento para os metalúrgicos, né? E eu lembro que, assim, as mulheres espíritas falavam para minha mãe que eu ia perecer, que eu ia perder o emprego, que muitas coisas iam acontecer porque eu tinha ido na igreja dos crentes, elas falavam, né? E aí eu lembro que naquele mês, quando foi a folha de pagamento para o diretor da empresa, para ele ver com que cada funcionário recebia e o quanto que eles iam passar a receber, o diretor da empresa, o dono, né, da empresa, ele falou assim, o seu Raul falou assim para a Eliana, do departamento pessoal, por que essa menina tá ganhando só isso e não vai ter aumento? E aí ela disse, não, porque ela entrou agora, né, então ela não tem direito desse aumento. E ele disse, não pode aumentá-la também. E aí, assim, em um mês que eu tava na empresa, o Senhor aumentou aumentou o meu salário. E eu lembro que a esposa dele falava assim, você ainda tá aqui, né? Porque ela falava, o Raul não gosta, o Raul, a maioria das meninas que entravam na empresa, ele olhava, ligava pro RH, pode mandar embora. Eu mandava a esposa dele, pode mandar embora. E ela dizia assim, nossa, o Raul gostou de você. Mas eu sabia que era a graça de Deus que estava sobre a minha vida. Queridos, então, nós conquistamos, eu entendo isso, sabe? Tudo que a gente tem é pela graça do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos agradar o Senhor, para que a graça dele seja sobre a nossa vida. Eu imagino assim, né? Quando amanhece o dia, ele olha e fala, a minha filha acordou, e ele olha o meu coração, e é o coração de alguém que se levanta, que se levanta com... Oh, meu Deus do céu, com intrepidez, na verdade não era nem essa palavra, com decisão de servir mais um dia o Senhor em retidão, de um coração reto, você entende? E aí o Senhor derrama as bênçãos sobre nossa vida, as nossas vidas. E é isso que eu quero deixar para você. Eu quero que você entenda e que você busque a graça do Senhor, que você entenda que tudo que você tem foi o Senhor que deu, né? Então tem hora sim que o Espírito Santo vai lá e fala, testemunha,
vai lá, é diferente do que as pessoas entrarem na sua casa e saber tudo o que acontece na sua casa, né? Enfim, no seu dia a dia, na sua intimidade. E a sua intimidade é sua e do seu marido, né? O relacionamento é seu com seu filho, com seus pais. Pelo amor de Deus, né? Tenha segredo, tenha aquele ar de segredo de uma mulher ou de um homem realmente totalmente dependente de Deus, que anda nos segredos e nos passos do Senhor, amém? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, e eu espero, tanto quanto eu fui edificada e um alerta para a minha vida, seja para a tua vida também. Shalom.